Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Hoje, dia 7 de maio de 2025, eu vou ler 2 livros para vocês. Não sei, eu senti no meu coração de ler esse sempre melhor. Com esse, nunca é tarde demais. Daí eu fui dar uma olhada para ver se tinha correlação e tem. Olha só. Que Deus abençoe a sua vida sentimental, que caia todo o orgulho, porque é sobre isso. Vamos falar sobre o mal. Ó, a palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo mal em nossos passos. Quando falo mal de alguém, não é isso aqui, desculpa. Mas já que Deus fez eu ler esse trecho, não fale mal do seu marido, não fale mal da sua esposa, tá? Ore e profetize. A justiça divina. Olha, eu fiz o short de fé sobre justiça. E hoje aqui, a mensagem 44 vem falar sobre justiça, sobre a sua vida sentimental. Primeiro, não fale mal, ore e profetize. Ezequiel 37. Leia. Justiça, você quer justiça na sua vida sentimental? Lucas 18. Leia e ore. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende de nossa predisposição em admitir nosso equívoco e corrigi-lo tão logo possível. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Eu fiz uma mensagem para vocês que Deus me falou. Eu perguntei como é que eu faço. É muito mal, né? Espalhado. Ele falou assim: só acenda a sua luz e chame as pessoas para acenderem a luz delas. Então é isso, ó. O mal de ontem se dissolve no bem de agora. Eu errei ontem com meu cônjuge, hoje eu acerto. E aí aquele mal que eu fiz para ele ou para ela se dissolve, sabe? Talvez leve um tempo, né? Que é normal que às vezes o coração da gente, sabe, fique magoado, ressabiado, né? Mas você tanto precisa se dar a oportunidade de fazer agora certo, quanto dar oportunidade para outra pessoa fazer o certo, claro, se é da tua vontade preservar esse relacionamento, né? Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual, são, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós. Isso é misericórdia. Sabe o que está me vindo à mente? Tem pessoas que desistem até dos filhos. Tem pessoas que deixam de falar com os filhos ou com o pai, com a mãe. Então é importante que você dê oportunidade, sabe, para o outro dissolver o mal que tenha feito na sua vida. É claro que quando você percebe que a pessoa tem essa intenção, né? Porque se você sabe que tem pessoas que sempre gostam de machucar a gente, né? E tem prazer nisso. Eu tenho
falado para vocês sobre os sentimentos, e hoje eu acordei pensando sobre isso e Deus começou a me dizer: os sentimentos, eles são sinceros, é preciso que a gente reconheça, mas eles não são justos. Peraí, isso aí é outra coisa. Por quê? Tem pessoas que sentem alegria, prazer, felicidade em fazer o mal. Daí quer dizer que você tem que reconhecer isso e aceitar, não. Você tem que orar. Sabe, tem pessoas que quando vê alguém fazendo bem, perdoando, ficam com raiva, sentem nojo de ver uma boa ação, sabe? De ver alguém se reerguendo, de ver alguém sendo feliz, prosperando. Tem pessoas que ficam com raiva, com nojo, entendeu? Então, às vezes, isso manifesta, entendeu? Então, primeiro tem que reconhecer, mas depois tem que orar. E aí, aqui no testemunho, peraí. Olha, recapitulando um pouco onde eu parei, o Michael saiu de casa, né? Lembrando que isso aqui é um testemunho da restauração de um casamento, mas ainda não foi restaurado. Ele estava traindo a esposa, ela ouviu, ela deu um chilique, né? Ela teve toda aquela reação, não segurou, né? Chorou, enfim, lamentou. Ele disse a ela que ela estava desequilibrada, que ela estava descontrolada e que então ele ia arrumar um terapeuta para ela porque ele queria o divórcio, já que ela descobriu. Ótimo, ela facilitou as coisas para ele, né? Ele não precisou contar, ela descobriu. E que ela precisava de ajuda, né? Voltar ao equilíbrio, entender, aceitar as coisas, a separação e isso. E aí eles procuram e o terapeuta realmente diz: olha, vocês têm que se separar mesmo, não tem jeito. E aí ela procura a opinião de várias pessoas, inclusive da igreja, irmãos, e todos dizem: olha, não tem jeito, vocês têm que se separar e você tem que aceitar. E a amante dele é da igreja, né? Então eu não sei se eles começam a frequentar a igreja juntos. E ela era a melhor amiga. Engraçado é que em nenhum momento fala do marido da amante dele, porque ela era uma mulher casada, né? E o que eu disse que isso desarmou a Marilyn, o fato da mulher ter um marido, né? Por exemplo, você pensa: ah, eu tenho o meu carro. Quem pode querer roubar o meu carro? Uma pessoa que não tem carro, né? O ladrão que não tem carro. Mas não, esse ladrão tem carro também. Mas quer o seu, porque, não sei, gostou do seu, entendeu? Da lataria, alguma coisa. Ou só quer dar uma volta, ladrão, ele pega o carro, vai até a gasolina acabar, aí larga. E muitas vezes é assim. A pessoa não vai roubar o que é seu porque, eu amei, eu quero cuidar. Não, é só para se divertir, entendeu? Para pegar, para usar até acabar a gasolina e abandonar. Aqui no caso, ele fez isso, ele fez isso, né, com a amante dele. Ele saiu de casa, ele roubou a mulher do marido, porque ele também era ladrão, ela era casada. Mesmo se ela fosse solteira, existe a defraudação. Se ele não estivesse roubando ela do marido, isso que a gente tem que entender. A gente sempre tem dono. Por exemplo, eu sou solteira. Eu tenho um dono. Quem é? Que é Deus. Entendeu? Então, se essa mulher amante dele fosse solteira, ele também teria roubado ela de quem? De Deus.
Ai, obrigada, Deus. É uma coisa que eu não sei, a gente que não tem pai, que é órfã, né? A gente sempre fica pensando. Se um dia eu me casar, como que vai ser, né? Porque eu não tenho pai, né? Para quem se pede? E aí é o que Deus está me falando, viu? Você tem um dono, sou eu, sou seu pai. Então, para você que não tem pai, né? É, é, é Deus que te dá em casamento para o marido. É Deus que te dá em casamento para uma esposa, né? Ele como seu pai. Ou não dá, né? Nesse caso, Deus não queria que ele roubasse essa mulher, né? Do marido e de Deus, né? Desviando o caminho dela. Então ele pega, ele sai de casa, ele pega essa amante com a promessa de que vai casar com ela. Ele não só não casa com a amante, ele usa ela até acabar a gasolina dessa amante. Sabe, o que o ladrão faz? Ele entra, ele tira a caixa de som, ele tira as peças, ele tira os pneus. É isso o que um amante faz com uma mulher ou uma amante com um homem. Não entra para amar, entra para usar, para destruir, sabe? É como se fosse um estupro consentido, uma farra, sabe? Como as pessoas ficam no final de festa, né? Embriagadas, nem sabem mais que roupas estão usando, vomitadas, não sabem com quem se deitaram, sabe? Aquela coisa. E aí ele diz o quê? Ele volta para casa, ele fala um monte de coisa para Marilyn, deixando-a mais triste ainda. Ele não só ataca ela, ataca as crianças também, dizendo coisas horríveis, que ele nunca quis ela, nunca quis os filhos, né? Que as crianças, enfim, praticamente, praticamente dizendo que ela o manipulou para se casar com ele e o manipulou para ter aquelas crianças, que é o que ele sempre diz, que ela é engravida de propósito, que ela casa com ele de propósito, que ela faz tudo de propósito, enquanto ele é totalmente inocente, né? E aí, em dado momento, ele... A impressão que eu tenho é que ele usa esse caso extraconjugal para se defender dela e das crianças, para dizer, ó, tá vendo? Eu tenho outra pessoa, então eu não posso ser seu marido. Eu não posso ser o pai dessas crianças, porque eu tô muito ocupado com a fulana. E é a maneira dele se afastar emocionalmente da família, né? E em dado momento ele volta para casa e diz, olha, quer saber o que eu descobri? Que eu não queria mesmo esse carro, não queria mesmo essa amante, só queria usar até acabar a gasolina e agora eu não quero mais. Eu mandei essa amante de volta pro marido dela, né? Como um ladrão que usa o carro até acabar a gasolina e ele pensa, ó, oh, eu vou ter que gastar para encher o tanque. Vou não, vou devolver pro dono. Eu já tirei tudo que eu queria daí, já usei à vontade, agora ó, o dono que se vire. E aí o marido teve que se virar com a esposa, né? Que ela vem toda estrupiada. E aí, ó, ele que se vire com ela, né? Mas ele também estava estrupiado, principalmente espiritualmente, né? O Michael. E aí, o que ele faz? Ele começa, ele diz pra Mary, ó, o problema não era aquela mulher. O problema é que eu nunca quis essa família. Essa família, ela é só sua. Eu sempre quis ser solteiro e a partir de agora é isso que eu vou ser. Então ele começa a ir para os bares, ele começa a buscar outras mulheres junto com os amigos dele,
que também estão traindo suas esposas e largando suas esposas. É nesse momento, ó, quero ir a festas, quero me divertir, quero ficar solteira, quero divórcio. E aí ela ora, né? Deus dá palavras para ela, enfim. Ó, as circunstâncias estavam ficando cada vez mais escuras. E aí ela desabafa com o Senhor, como Elias, na caverna. Eu tô fazendo tudo certo. Olha lá o que o Michael tá fazendo. E parece que ele é que tá se divertindo. Enquanto eu faço certo, eu só choro e ele tá se alegrando. O que que tá acontecendo? Então, será que eu tô fazendo errado, né? Enfim, vou gravar aqui. Ó, aí, ó, gostaria de poder dizer-lhe hoje que fui perfeita nisso. Ela tá falando sobre declarar a palavra, ter fé no casamento dela, né? Gostaria de poder dizer-lhe que nunca estive com raiva, que nunca fiquei com amargura, que nunca fiquei chateada, mas não seria verdade. Tive muitos dias difíceis e muitos dias em que fiquei com tanta raiva do Michael que até nem o queria mais e não me importava com o que Deus fizesse dele. Ele poderia retirá-lo da face da terra e eu não me importaria. Deus mostrou-me que não podemos abrigar essas emoções. Eu vou dizer aqui o seguinte: tem uma pessoa que está fazendo o certo, está tentando fazer o certo, está se cobrando demais. Enquanto a outra pessoa que está fazendo tudo errado não está se cobrando. É aí que o casamento acaba. É por causa desse desequilíbrio, entendeu? Mas é que a luz dela tá acesa, então por isso que ela se cobra, né? Porque Deus, ele vai cobrar daquele que tá com a luz acesa, não daquele que tá com a luz apagada. O que tá com a luz apagada, ele não tem condições realmente de fazer nada, entendeu? Tem que vir aquele com a luz acesa para começar a interferir, entendeu? Até que a pessoa fala, opa, vou acender minha luz. Mas a decisão é dele, entendeu? Satanás vem com autopiedade e diz-nos o quanto temos sofrido. Ele enviará pessoas para você o tempo todo para questionar como você aguenta e que você tem aturado demais. No minuto que você abrir a porta para a autocomiseração, no entanto, Satanás abre um pouco mais e entra com a ira. Logo, logo você estará com muita raiva de seu cônjuge. Você estará pronto para matá-lo pelo tanto que você já suportou. Se Satanás conseguir abrir a porta esse tanto, ele te dá um chute para abri-la um pouquinho mais. Depois vem a amargura e ela começa a se espalhar. As escrituras nos dizem que a raiz da amargura contamina muitos. Hebreus 12:15. Uma pessoa amargurada é como veneno. Ninguém quer estar perto dela. Ai, amém. É isso, gente. No caso, então, ela teve que lutar contra esse sentimento que ela tinha de raiva, sentir pena de si mesma, né? E acreditar que ela não estava movendo nada no espiritual, entendeu? Porque ela não via nada. Quanto mais ela orava, pior ele ficava. E o diabo usava a boca dele, para atacá-la, entendeu? Mas é isso. Então, ore, tá? Pela sua vida sentimental. Acenda a sua luz e acenda a luz do outro. Mesmo que você não veja, as coisas estão acontecendo no espiritual. Deus mostrou para mim essa semana. Ontem, Jesus sobe o monte, ele começa a orar. No que ele começa a orar, o rosto dele resplandece de luz e as vestes ficam brancas. Então, quando você ora, você começa a resplandecer. Não só Jesus, você também. Então, ore, mesmo que você não
esteja havendo uma guerra espiritual para pôr fim ao seu casamento, a sua família, ao seu projeto de casamento, projeto familiar, para roubar a alma do seu cônjuge. Há uma guerra espiritual. Ore por ele, ore por ela, ore por vocês, ore pelas crianças, ore pela família. Tchau, Deus abençoe.